Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez então muito bem-vindos ao nosso canal O Ser da Questão. Eu sou Alex Cavalcante, psicólogo, e hoje eu quero conversar com vocês sobre o famoso ou o triste, pode-se dizer assim, Setembro Amarelo. O mês onde se fazem campanhas de prevenção ao suicídio em todo o mundo. Bom, por que eu falo infelizmente? Triste esse mês nesse sentido. Porque se nós nos organizamos para falar a respeito, para realizarmos campanhas para evitar suicídio, para evitar esse tipo de ação das pessoas contra a própria vida, é que infelizmente isso acontece e acontece muito. É uma tristeza, é um fato extremamente doloroso para as pessoas, para os familiares, para os amigos, quando infelizmente alguém atenta e tira a própria vida. Dia 10 de setembro, tá? Para ficar bem marcada essa data, esse dia no mês, todo o mês de setembro, então, é o mês de conscientização, é o mês de se falar realmente. Aliás, desculpa, é o dia no mês realmente de se falar a respeito sobre suicídio. O que é o suicídio, como acontece, entre quem acontece. Suicídio é coisa de fraco, suicídio é coisa de covardes, que não tem coragem de enfrentar a própria vida. Suicídio é coisa de pessoas que não têm Deus no coração. Suicídio é pessoas que já nasceram com o destino de morrerem antes. Ele cumpriu a missão dele na Terra e já pode partir. Não, não é nada disso. O suicídio O suicídio é uma dor muito grande que as pessoas sentem. O suicídio muitas vezes ele vem associado à depressão, mas não necessariamente. Engana-se aquele que pensa que todo depressivo é um suicida em potencial, ou que todo suicida um dia ou é um depressivo. Não, não é. Não é. Próximos vídeos eu vou detalhar melhor um pouco sobre essa questão. Alguns mitos que existem por trás desse ato. Vamos evitar um pouquinho o nome, mas desse ato, suicídio, desse ato. O que amigos podem fazer? O que familiares podem fazer? Quais são os sinais que as pessoas dão que estão em vias de cometer o suicídio, de provocar esse ato contra si mesmo, essa ação contra si mesmo? É muito preocupante. Isso vem aumentando muito. De acordo com a OMS, eu vou trabalhar um pouco mais, a gente vai conversar um pouco mais sobre crianças e adolescentes. O suicídio entre crianças e adolescentes, não somente no Brasil, como também no mundo. Por quê? Porque é o público que eu atuo mais, que eu trabalho mais. Mas isso nós vamos poder identificar muitas situações também entre adultos, entre jovens adultos, entre idosos, o que leva um idoso a cometer suicídio. Outra situação, calma, vamos começar a conversar sobre isso então. Alguns dados, tá certo? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o número de suicídio é maior entre o sexo feminino, entre meninas, entre adolescentes, meninas. Vamos trabalhar também sobre isso no futuro. Nos próximos vídeos. Ainda de acordo com a OMS, ocorre uma morte por suicídio a cada 40 segundos no mundo. É um número muito alto. Muitas vezes nós não ficamos sabendo, porque também existe aquela questão. Eu vou transcrever uma frase que eu ouvi e realmente me causou muita tristeza nisso. Alex, como que eu vou falar que um filho meu, que um sobrinho meu tentou suicídio ou morreu em função de um suicídio? O que vão falar os vizinhos? O que as pessoas de quem eu conheço, de quem eu tenho mais proximidade vão falar?
Gente, espera aí, a tua preocupação tem que ser com teu filho, a tua preocupação tem que ser com teu sobrinho, com teu afilhado, a preocupação tem que ser com a pessoa que está sofrendo e não com o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar. Não, não é isso. A preocupação maior tem que ser na preservação da vida desse adolescente, desse jovem, desse adulto que demonstra situações, que demonstra que está sofrendo. Eu vou associar então o suicídio a um sofrimento emocional. Vamos colocar assim. E o sofrimento emocional pode ser por vários motivos, por várias situações em que a pessoa acaba se colocando ou entrando mesmo sem perceber e quando vê, está dentro e sem muitas alternativas, sem muitas formas ou maneiras de sair disso. Voltando a falar sobre jovens, eu vou fazendo uma cola aqui. Entre 2002 e 2012, ainda de acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, houve um aumento de 40% entre crianças e adolescentes de 10 a 14 anos de idade que cometeram suicídio. Efetivamente cometeram suicídio, não somente a tentativa. Infelizmente chegaram ao êxito da sua tentativa. E que de 10 a 14 anos, entre 15 e 19 anos, esse número teve um aumento de 35%. É muita coisa. É muito jovem, é muita criança tirando a própria vida. Alex, criança não vai cometer suicídio. Você está falando besteira. Não estou. Não estou falando besteira. Essa é uma situação extremamente grave, é uma situação extremamente delicada. Sim, crianças cometem suicídio. Adolescentes, muitos cometem ou tentam, pensam, têm ideias suicidas. É muito delicado, é muito importante que nós estejamos atentos a pequenas mudanças de comportamento dos nossos jovens, das nossas crianças, adultos também. Falei, estou focando nesse primeiro momento em criança e adolescente. É muito importante a verbalização dessas crianças, desses adolescentes, sobre questões ligadas à morte, tirar a própria vida, muito ligadas à morte de outros, formas de se morrer, formas de se matar. Vamos tomar cuidado com isso. Já vou adiantar um pouquinho a questão de vídeos, que será tema dos futuros vídeos. Quem quer se mata, não avisa. Não fica só tentando, vai lá e consegue. Não. Muitas vezes, quando a pessoa fala muito, o adolescente fala muito, a criança verbaliza manifesta de alguma forma essa situação, ela está pedindo socorro. E temos que estar atentos a isso. Estarmos atentos a fazer uma leitura do comportamento dessas crianças, desses adolescentes. Houve uma mudança? Não houve. Por quê? Conversar mais, escutar mais o que essas crianças, o que esses adolescentes têm para nos dizer. Isso é muito importante. Uma vez me perguntaram, tá bom, Alex, então uma criança de 10 anos de idade nem força para puxar o gatilho de uma arma tem, como que vai cometer suicídio? Pois é. A arma de fogo não é a principal forma, a principal ferramenta de suicídio. Falaremos depois. Mas eu posso adiantar que, infelizmente, a arma que essas crianças usam, se utilizam, está dentro da casa de cada um de nós. Vamos falar um pouco mais sobre isso também. Esse vídeo eu vou deixar ele fechado para crianças, tá? Eu não vou deixar liberado, vou colocar algumas questões por motivo de segurança. Esse vídeo e os demais sobre essa temática, eu quero falar diretamente com adultos, quero falar diretamente com pessoas com mais de 18 anos, com pais, com irmãos mais velhos, com tios, com padrinhos, sobre como cuidar das nossas crianças. Então, como eu vou fechar, eu vou passar a principal causa, a principal
forma de se cometer suicídio dessas crianças, desses jovens, é veneno. E não são grandes venenos, cicuta, arsênio, não. Agrotóxicos. Venenos que a gente encontra dentro de casa como inseticidas. Veneno para rato. Aqueles venenos para barata. Aqueles flocos, fugiu o nome. Aqueles negocinho quadradinho que tem. Esses são, infelizmente, as ferramentas que as nossas crianças, que os nossos adolescentes usam para tentarem contra a própria vida. Existem outras formas, claro, mas essa vem sendo a pior forma ou a mais comum entre as crianças e adolescentes. Pessoal, muito obrigado então por assistir esse vídeo. Vou pedir a gentileza então que dê um cliquezinho aí, um clique no like, no dislike também, se vocês não gostarem. Se não gostarem, eu peço então que falem, porque eu quero melhorar. Eu quero realmente desenvolver alguma coisa aqui, orientar as pessoas sobre assuntos diversos. Se tiverem questionamentos, se tiverem curiosidades sobre algum tema, algum assunto, coloquem, deixa aí que a gente vai trabalhar sobre isso, pesquisar um pouco mais e vamos conversar a respeito. Peço também, se possível, compartilharem esse vídeo para que essas informações extremamente importantes cheguem ao maior número possível de pessoas. Camisa amarela? Não muito. Mas vamos lembrar do Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, mês de prevenção do suicídio. Tá certo? Muito obrigado mais uma vez. Fiquem bem e se cuidem. Até mais e mais uma vez muito obrigado.